Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui com mais um quiz, o primeiro quiz do ano, para saber se logo de cara, no mês de janeiro, você conseguiu aprender algumas coisas com a história e gravou ela na sua mente e no seu coração. Então prepara aí a caneta, prepare o papel, prepare o coração, que a gente vai começar com as perguntas que tem a ver com as primeiras 4 histórias que a gente ouviu esse ano. As 4 histórias, lembra? Josias, Daniel, Jonas e Esther. Então se prepara, são 10 perguntinhas básicas e essa semana, para quem tirar 9 ou 10, vai ter uma surpresa na sua casa chegando lá. Não vou contar o que é, tá bom? Mas se você tirar 9 ou 10, pede pro seu pai, pra sua mãe, me mandar uma mensagem com lá, 9 ou 10, tá bom? As suas respostas e você vai ganhar uma surpresa na sua casa. Eu só não vou revelar qual é. Então, se prepara, tá bom? Respira fundo. E vamos para o nosso quiz. Vamos saber o que a gente aprendeu nesse último mês. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quantos anos tinha o rei Josias quando ele começou a reinar? Quantos anos tinha o rei Josias? 8 anos? 18 anos? 20 anos? Ou 33 anos? Quantos anos tinha o rei Josias quando ele começou a reinar? E aí? Ele era uma criança? Um adolescente? Um jovem? Um adulto? Já sabe essa resposta? Pensa aí. Isso aí, acertou quem respondeu 8 anos de idade. Isso mesmo, Josias tinha 8 anos de idade, era uma criança quando começou a reinar. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, preparados? É sobre Josias ainda. O que Josias encontrou quando estava limpando o templo? O que Josias encontrou enquanto estava limpando o templo? Ele encontrou o livro de Salmos? Ele encontrou o Novo Testamento? Ele encontrou os livros da lei? Ou ele encontrou o gibi da Turma da Mônica? E aí, o que Josias encontrou? Será que era o Novo Testamento? A parte da Bíblia que era os livros da lei? Será que ele encontrou o livro de Salmos e saiu cantando? Ou os gibis da Turma da Mônica? E aí? Pensa bem. Tá mais ou menos fácil essa, vai. Aí, preparados? Podemos falar? Então tá bom. A resposta certa é os livros da lei. Isso mesmo, aquela parte do Antigo Testamento que já havia sido escrita e falava sobre toda a vontade de Deus e tudo que Deus havia feito para o seu povo até um tempo da história de Israel. Se você respondeu certo, me avisa depois, hein? Vamos para a próxima pergunta. Agora é sobre as histórias de Daniel. Se prepara aí, Terceira pergunta. Para qual país Daniel foi levado prisioneiro? Para qual país Daniel foi levado prisioneiro? Para a Babilônia? Para os Estados Unidos? Para o Egito? Ou para Israel? Para qual país Daniel foi levado como escravo prisioneiro? E aí? Para onde será que Daniel foi? Você sabe essa? É um país que até agora a gente não tinha ouvido falar dele nas histórias da Bíblia. Dá essa dica para você, hein? Vamos lá. Então, acertou quem respondeu Babilônia. Isso mesmo, Daniel foi tirado de Israel e levado para a Babilônia com seus amigos e com mais todos os jovens
da sua nação. Vamos lá para a próxima pergunta. Essa eu quero ver, hein? Daniel tinha alguns amigos. E o que Daniel e seus amigos decidiram na Babilônia? O que eles decidiram fazer na Babilônia? Você lembra disso? Vamos às opções. Eles decidiram comer tudo o que oferecessem. Eles decidiram não se contaminar com as comidas do rei. Eles decidiram viver a vida sem preocupação. Ou eles decidiram só comer aquilo que eles gostavam? Essa tá um pouco mais difícil, hein? E aí, o que Daniel e seus amigos decidiram na Babilônia? Comer tudo? Viver a vida? Só comer o que gostava? Ou não se contaminar com as comidas do rei? Pensa aí. Dá mais alguns segundinhos para você. Conseguiu? Pronto? 1, 2, 3, já! Acertou! Quem respondeu que eles decidiram não se contaminar com a comida do rei, porque afinal Deus queria que eles comessem outras coisas lá na terra, e o mesmo Deus que estava lá também estava na Babilônia cuidando deles, não é mesmo? Vamos para a próxima pergunta, a última pergunta sobre a vida de Daniel. Por que Daniel não comeu a comida do rei? Por que Daniel não comeu a comida do rei? Opção 1, porque ele não gostava daquela comida. Opção 2, ele não queria comer a comida. Opção 3, ele fez greve de fome. Ou opção 4, por amor a Deus. E aí? Por que Daniel não comeu? Será que é pelo mesmo motivo que você não come às vezes ou faz birra? Para não comer a comida gostosa que a sua mãe faz? Será? Por que Daniel não comeu a comida do rei? Lembra? E eu acho que agora há pouco eu até dei a resposta sem querer antes de fazer a pergunta. Será que você estava prestando atenção? Prestando ou não atenção, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dar a resposta. A resposta certa é: ele amava a Deus. Isso mesmo, por amor a Deus. E aí, você acertou? Ou você errou? Tudo bem, você errou. Você tem mais várias perguntas ainda para você conseguir responder certo, tá bom? Mas lembra, Daniel amava a Deus e queria fazer a vontade de Deus. Não importa aonde ele estava e não importava as consequências disso. E por isso que ele não comeu a comida do rei, porque essa comida desonrava a Deus. Vamos lá para a pergunta número 6, sobre a vida de Jonas. Por que Jonas fugiu? Por que Jonas fugiu? Você lembra que Jonas foi um fujão? Vamos lá. Ele fugiu porque ele tinha medo de Deus. Ele fugiu porque ele queria tirar férias de Deus. Ele fugiu porque ele estava desobedecendo a Deus. Ou ele fugiu porque ele queria fazer uma birra? E aí? Por que Jonas fugiu? Deus deu uma ordem para ele e ele resolveu fugir. Resolveu por quê? E aí? Eu acho que essa tá fácil, hein? Será que ele queria férias? Será que ele estava com medo de alguma coisa? Ou ele só queria desobedecer a Deus? E aí? É isso aí, gente. Ele fugiu e a resposta certa, ele fugiu porque ele estava desobedecendo a Deus. Ele não queria de jeito nenhum fazer a vontade de Deus, que era ir e pregar sobre Deus para o povo de Nínive, que era um povo mau. Ele não estava com medo de Deus, ele não estava fazendo birra, ele nem queria tirar férias, ele só não queria pregar a palavra de Deus para o povo de Nínive. Então ele foi para um outro lugar, fugir da ordem de Deus. Agora
vem a pergunta que enquanto Jonas estava fugindo, vamos para a 7ª pergunta. Qual o animal que engoliu Jonas? Qual animal que engoliu Jonas? Presta atenção, hein? Qual animal engoliu Jonas? Uma baleia? Um peixe grande? Um tubarão? Ou o Nemo? Qual animal engoliu Jonas? Responda só se você tiver certeza desse animal, hein? Vamos lá. Preparados? Olha lá. Eu falei sobre isso na lição, hein? Preparados? Respondeu certo quem colocou um peixe grande. Isso mesmo, a Bíblia não fala qual foi o peixe, né? Se foi uma baleia, se foi um tubarão, se foi um cavalo marinho ou se foi um peixe palhaço como o Nemo. A Bíblia não fala, a Bíblia só fala que foi um peixe grande. Então quando você ouvir por aí que Jonas foi engolido por uma baleia, você fala assim, ó, não. A Bíblia fala que não foi baleia não. Foi um peixe grande, ó, e o que tem de peixe grande nesse oceano enorme que tem no planeta Terra, ó, baleia é uma das últimas opções. Vamos para a próxima pergunta? Então vamos lá. 8ª pergunta sobre Jonas. O que aconteceu com o povo de Nínive? O que aconteceu com o povo de Nínive? Tá preparado? Vamos lá. Alternativa 1. Se arrependeu e creu em Deus. Não mudou. Morreu. Bateu em Jonas. O que aconteceu com o povo de Nínive quando eles ouviram a pregação de Jonas? Se arrependeram, morreram, não aconteceu nada, ou eles bateram em Jonas com raiva? E aí, o que aconteceu com o povo de Nínive? Pensa aí. Lembra essa história? Eu acho que Jonas, inclusive, não gostou do que aconteceu. Mas Deus ensinou ele depois que ele devia ter gostado. E aí? Depois dessa dica, ó, respondeu certo. Quem respondeu que o povo se arrependeu e passou a adorar a Deus. Eles perceberam que estavam fazendo tudo errado e resolveram amar e adorar o nosso Deus, o Deus de Israel, o mesmo Deus de Jonas. E Jonas, ó, não gostou, mas Deus ensinou que a gente tem que ter amor e misericórdia por todas as pessoas, independente do que elas acreditam. E nós não podemos perder a oportunidade de falar desse Deus grandão para essas pessoas. Vamos para as últimas 2 perguntas. E essas 2 perguntas são sobre Esther. Esther, a nossa rainha querida, que ouvimos na última semana. Preparados sobre a história de Esther? Então vamos lá. Como Esther virou rainha? Essa é a 9ª pergunta. Como Esther virou rainha? A alternativa: ela achou um gênio da lâmpada mágica. Ela foi prometida ao rei. Ela era uma princesa e virou rainha. Ou ela participou de um concurso de beleza? E aí? Como Esther virou rainha? Tá sabendo essa? Então vamos lá. Te dá mais 10 segundinhos para você pensar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí, acertou. Quem respondeu que ela participou de um concurso de beleza. Isso mesmo, o rei Xerxes convocou as mulheres mais bonitas do seu reino para ver quem era mais linda e ocupar o lugar de rainha. Esther encantou o rei
porque ela era bonita por fora, mas maravilhosa por dentro, porque ela temia o nosso Deus, porque ela tinha Deus no coração dela, na vida dela. Isso aí. E agora vamos para nossa última pergunta. Preparados? Ó, solta os braços, sacode um pouquinho o corpo. Inspira. E expira. Aí. Última pergunta. Como Esther teve coragem para falar com o rei? Como Esther teve coragem para falar com o rei? Ela já era corajosa. Ela tinha um poder mágico. O rei convocou Esther, ou ela orou e jejuou? E aí? Como Esther conseguiu coragem para ir conversar com o rei e falar sobre os perigos que estavam acontecendo? Como? Como? Você lembra? É muito legal essa história, não é? Conseguiu? Então calma, que eu vou falar agora a resposta certa. Acertou! Quem respondeu que ela jejuou e orou. Isso mesmo, Esther foi pro quarto, orou, falou com Deus, ficou sem comer, beber água por um tempo, só orando. E aí Deus encheu ela de confiança, de coragem para ir falar com o rei. E ela falou com o rei permitiu que ela falasse e ela libertou o povo de Israel de uma terrível perseguição. Ô, mulher temente a Deus, hein? Isso aí, Esther era muito legal. Leia o livro inteiro de Esther, ó, que é rapidinho de ler, tá bom? E depois me conta. Mas e aí? Quantos pontos você fez? Se você fez 9 ou 10 pontos, me avisa que vai chegar na sua casa um presente especial, uma surpresa. Combinado? Então, ó, até semana que vem, quando finalmente a gente vai ouvir as histórias do Novo Testamento e falar sobre o nascimento, a vida, os milagres e tudo o que Jesus fez para nos salvar. Então, ó, até semana que vem com novas histórias sobre Jesus. Tchau, tchau!